Então, na realidade, com tudo aquilo que a gente tinha, pelo menos naquela época lá, extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Se não fosse esse cara estudar os raios catódicos, não ia ter televisão, mas aquela televisão de tubo antes, que a gente... Os mais jovens aí talvez não... Acho que aqui não tem ninguém tão mais novo que não viu uma televisão de tubo ainda, né? Todo mundo viu. Saía a imagem para lá, para cá e tal. Então, os raios catódicos, funcionava através dos estudos do Crookes. Röntgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência do raio-x. Olha lá o raio-x aparecendo aí, que não tinha. Nossa, quanto que o raio-x ajudou e ajuda ainda, né, na medicina. E não é só na medicina, mas especificamente na medicina. Quanto que isso aí trouxe de facilidade para nós. Para que isso tudo acontecesse, né? No caso aqui, Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de PET blenda e detém o rádio. Então, todo esse pessoal, isso aqui era um casal, né, de cientistas que estudavam a radioatividade e que morreram em função de estudar a radioatividade. Porque eles não sabiam o que era, se expuseram à radioatividade e depois vieram a sofrer as consequências. Então, olha que coisa interessante, né? São espíritos que vieram para ajudar no desenvolvimento, mas ao mesmo tempo sofreram as consequências daquilo, provavelmente acertando algum karma do passado, né? É lógico, não ia ter essa injustiça com eles. Então nós estamos começando a perceber, essa época aí é a época do Einstein também, que aí começa então a perceber que matéria e energia são exatamente a mesma coisa, em formas diferentes. Então, enquanto você tem na matéria, a partir do elemento hidrogênio, que é o primeiro da tabela periódica, você tem, então, aquela concepção do elétron girando em torno do átomo, então ele não sai dali, ele forma uma coisa sólida. E para a gente ter uma ideia do que é isso, é mais ou menos o seguinte: imagine um ventilador girando numa velocidade imensa. É como se ele fosse sólido, não é? Você pega nele, onde você pegar nele, não tem como você enfiar o dedo ali, mesmo tendo buraco. Olha o tamanho do buraco entre as hélices. Se ele estiver girando numa determinada velocidade, se você enfiar o dedo ali, você corta o dedo. Mesmo tendo espaço. Então, olha que interessante. O átomo, a matéria, nada mais é do que o elétron girando em torno de um núcleo. E a energia nada mais é do que esse elétron pulando fora. Então, nos elementos radioativos, o urânio é o último, ainda hoje, da nossa tabela periódica. A partir de determinados elementos, já não consegue mais segurar o elétron, e aí, então, nós começamos a ter as radiações ionizantes. E aí nós vamos ter depois o som, a luz, todas as radiações. O infravermelho, o ultravioleta, a luz visível, a luz invisível, né? O som audível, o som inaudível e assim por diante. Nós entramos no universo das radiações eletromagnéticas. Velhas afirmações científicas tremem na base. É lógico, aquelas afirmações antigas de que o átomo era indivisível e tal, começa a cair tudo por terra. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza que se acolhe.
e confia ao homem a solução de numerosos segredos e começa a entender uma série de coisas que não entendia antes. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. Então aí nós aprendemos sobre raios cósmicos, sobre radiações ionizantes, sobre as frequências, aí que nós começamos a utilizar para o rádio, para a televisão, e chegamos no ponto que chegamos hoje, né? Então imagine onde será que nós vamos estar daqui 100 anos. Volta 100 anos para trás, 1916. Imagine que nós estamos 100 anos atrás. 1916. O que tinha em 1916? Então imagine como é que vai estar em 2116. Esses aparelhos que hoje a gente fala tanto, nossa, meu celular faz isso, faz aquilo, aí vai ser igual aquele telefone de manivela para a gente em 2116. Vai falar, nossa, aqueles caras usavam isso aí. Olha que absurdo. Então, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Então nós vimos que a mesma força de atração que segura o elétron em torno do núcleo é a mesma força de atração que segura os planetas em torno da estrela. E é a mesma força que segura as galáxias em torno de uma galáxia central. E olha então aonde a coisa vai parar. Né? Então, vejam, força de atração e repulsão. Nós temos isso com a gente, a atração e repulsão para outras pessoas. Né? Aquelas pessoas que você se sente atraída por elas, sintonia, e aquelas que você se sente, né, em força de repulsão. Aí, então, o estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Então, nós começamos aí a ir embora, tanto do ponto de vista do macro, como do ponto de vista do micro. O microscópio eletrônico, nós começamos a desvendar uma série de coisas que a gente não tinha noção de como funcionava. Tanto para o micro, como para o macro. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal, o nosso corpo físico agora, não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência, que é o que é. Isso aqui nada mais é porque isso aqui é composto de células. É composto, mas a célula é composta de elemento químico. O elemento químico é aquele átomo lá com os elétrons girando em volta. Como aqui no nosso plano, no nosso universo, é o elétron que fica girando em volta e nós convencionamos que ele tem uma força negativa, é por isso que nós ficamos andando aqui em cima eu consigo andar em cima do chão, porque existe uma força de repulsão, porque são cargas iguais. Senão, eu ia engolir. Se fosse positivo com negativo, mas como são forças de mesma negatividade, então eu sinto como sendo sólido, mas não é sólido. Olha aonde vai. Então nós mesmos, os espíritos encarnados, através da ciência e do estudo, começamos a perceber que na realidade isso aqui tudo é uma fantasia. Não existe isso aqui, aglomerou para a gente poder trabalhar. Só isso. Isso não é a realidade.
Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada, só isso, né? A matéria é transformada em energia e essa desaparece. Então, essa questão da matéria, volta de novo aquela história então do princípio, o fluido cósmico universal, que é o elo formador de toda a matéria no sentido amplo. Matéria no sentido que a gente concebe de matéria, mas no sentido de energia também, é uma coisa só. É uma massinha de modelar para fazer as coisas do cosmos. Porque o espírito, para que o princípio inteligente possa se desenvolver. Então nós usamos a matéria para poder aperfeiçoar e evoluir o espírito. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, mesmo sem desejar, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, porque o materialista fala, o que é a matéria, então? A base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda, mesmo quando a celebração, quando a investigação científica se perverte, então, quando a gente estava estudando lá a energia atômica, que pode ser utilizada para fins pacíficos, a França, por exemplo, a maior parte da energia que tem lá na França vem de usina nuclear. Mas também dá para fazer bomba atômica. Que o Obama foi lá agora visitar Hiroshima, as duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, que sofreram a ação da bomba atômica naquela ocasião. Então, mesmo quando a cerebração, quando a investigação cerebral se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o processo da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. Então vai chegar o momento em que nós não vamos mais estar preocupados com guerra e usar o conhecimento para destruir. Quando a gente começar a usar o conhecimento para o bem, para construir, nós vamos estar numa outra realidade. O que vem de encontro à nossa fase de transição. Então, quando houver a separação do joio e do trigo, então os estudos poderão ser feitos para o bem e não voltado para o mal. O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Então nós vamos ver que mediunidade, como eu disse para vocês, tem a ver com tudo isso que nós falamos até agora, com ondas eletromagnéticas e isso. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E agora, mais do que nunca, reconhece na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos. Nós estamos presos aqui no corpo físico que nós mesmos construímos para nós. Provisoriamente aglutinados para fins educativos. Então, nós estamos aqui encarnados para poder aprender, com fins educativos.
compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. E observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações de um progresso maior. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Se eu estou em sintonia com o mal, se eu só penso em propina, se eu só penso no dinheiro da propina e tal, eu estou em sintonia com o mal, é com o mal que eu vou estar em sintonia, com as forças do mal, com as entidades do mal. Da mesma maneira, se eu estou em sintonia com o bem, em fazer o bem, a caridade e tal, eu estou em sintonia com as forças do bem. E é isso que vai determinar, então, é essa sintonia nossa que vai determinar quem vai nos receber, para onde nós vamos, quando a gente voltar para o lado de lá. Todos nós somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então é nós que, se eu sou um viciado, eu estou associado a essas forças que estão vinculadas ao vício. E eu tenho que fazer um esforço brutal para me desvencilhar dela. Tenho que ter força de vontade. De novo, energia. Eu tenho que ter força de vontade para sair dessa situação. Se eu me entregar a essa situação, eu vou virando escravo daquele vício. Seja ele qual for. Pode ser vício de comprar, como tem muita gente que tem, né? Então, olha que interessante. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Se eu sou um deprimido, eu estou em sintonia com todos os deprimidos, encarnados e desencarnados. Se eu sou ansioso, eu estou em sintonia com todos os ansiosos, encarnados e desencarnados. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. O que ele quis dizer com isso? Que todo esse conhecimento que nós estamos comentando aqui com vocês não vão ficar restrito aos centros espíritas. Isso aí vai se difundir, inclusive vai extrapolar centro espírita. Quem vai chegar à conclusão e vai demonstrar para a humanidade a existência do espírito é a ciência, não é o espiritismo. Porque o espiritismo ainda sofre muito preconceito, é coisa de ignorante e tal. Então quem vai ter que demonstrar vai ser a ciência. E vai chegar numa hora que não vai ter como. Né? A gente já não está conseguindo explicar por que a célula-tronco vira qualquer coisa. Se o padrão genético é o mesmo, como é que ela pode virar neurônio, célula cardíaca? Então, semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando da terra para o céu, estudando os fenômenos mediúnicos daqui para lá, nosso amigo André Luiz procura analisar-lhe a posição e os valores de lá para cá, colaborando na construção dos tempos novos.
Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência. É a moral, porque se eu utilizar mal a mediunidade também, eu também posso utilizar mal a mediunidade. Todo mundo aqui já ouviu falar em trabalhos mediúnicos para o mal. Então, destacamos por mais alto em suas páginas a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Né? André Luiz é bastante claro para que nós alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos ao domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus: a cada qual segundo suas obras. Né? Bom, e tudo isso que nós lemos aí para vocês, da onde será que saiu? Saiu do prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, escrito por Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, prefácio do Emmanuel, em 1954. Né? Em 1954, quer dizer, há mais de 50 anos atrás, ele já falava para a gente da mediunidade como transmissão de ondas eletromagnéticas e não como uma coisa misteriosa, né, daquele que o defunto que vem te pegar de noite, aquelas coisas todas que os filmes, né, fazem questão, os filmes de terror fazem questão de mostrar, prestando um grande desserviço ao entendimento da espiritualidade como ela deveria ser. Tá? Então você vê. 1954. E, por sinal, esse livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade, é de leitura obrigatória para quem quer entender um pouco mais de mediunidade. Né? Tanto esse Nos Domínios da Mediunidade, como Mecanismos da Mediunidade, também do André Luiz, que vai falar em circuitos elétricos, capacitores, resistores. Se você não tiver um mínimo de conhecimento de eletricidade, você não vai entender aquele livro lá. Né? Da mesma maneira como você também não vai entender evolução em dois mundos se você não tiver noção de biologia e medicina. Né? Então, para quem tem noção de eletricidade e quer entender um pouquinho mais de mediunidade, leia Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz. Então, para ficar bem claro para vocês, a pessoa que tem a mediunidade mais ostensiva, ela está usando os sentidos do corpo espiritual e não do corpo físico. Ela não enxerga com o olho do corpo físico, nem escuta um ouvido do corpo físico. Senão todo mundo ouviria, né? Todo mundo enxergaria. Falando dos filmes, né? Tem muita... que a casa quebra, cai tudo, assim. O espírito tem poder para fazer isso? Tem. Aí são manifestações de efeitos físicos. Né?
Então é possível subir cadeira, cair, ter barulho, sem dúvida nenhuma. São manifestações de efeitos físicos. A materialização de espíritos também é possível, né? Através da doação de ectoplasma. Mas essas coisas teve a sua época já. Se você se interessar mesmo por esse assunto, então vai aqui outra dica, que estava aí até outro dia. Procura no YouTube The Afterlife Investigation. The Afterlife, né, após a vida, investigações após a vida. Você vai encontrar no YouTube The Afterlife Investigation. E é uma investigação feita por cientistas ingleses sobre manifestações físicas, mas é excelente o documentário, já passei aqui para o pessoal da segunda-feira também. Então, vale a pena, entra lá na internet e assista inteiro. É importante que seja inteiro, porque às vezes ele fica meio repetitivo numa hora lá, mas as coisas mais importantes vêm no fim. Assista até o fim. The Afterlife Investigation. Mas para isso acontecer também a energia do local. Então, não sei se você se lembra, teve uma época que no Fantástico apareceu uma cidade lá do sul, não sei se de Santa Catarina, que tinha combustão espontânea, pegava fogo na casa. Tinha uma jovem lá de 14, 15 anos, que era a doadora do ectoplasma, né? Então, dependendo da casa, da mentalidade que está ali, dos espíritos que frequentam, você pode ter manifestações dessa natureza, entendeu? E é comum relatos que cai tudo, a mesa cai, manifestações físicas mesmo. O início das comunicações O início das comunicações. Tanto é que esse trabalho aí de Afterlife Investigation é justamente esse o comentário, que quando começaram as investigações, a gente tem que entender o seguinte, não é que começaram as manifestações mediúnicas, que como falei para vocês, isso aí é lá da época dos egípcios antigos. Tem 8.000 anos. Isso não foi agora. Mas, vamos dizer assim, do ponto de vista recente, né, com as mesas girantes, as batidas, foi exatamente assim na época do Kardec. Tanto é que o Kardec, que era cético desse assunto, ele não acreditava em nada disso. Ele só foi atrás disso porque um amigo dele falou, olha, mas eu faço questão que você venha numa dessas reuniões, porque a mesa responde. Ele, como era um cara diferenciado intelectualmente, ele falou, como que a mesa pode responder? A mesa é matéria, a mesa não responde nada. E quando ele foi lá e viu que tinha uma lógica naquilo lá, ele quis saber o que tinha por trás daquilo, porque ele sabia que não era a mesa que estava respondendo. E foi daí, então, que surgiu todo o estudo, lógico, que ele já veio para isso, né? Ele veio preparado para isso. Mas ele tinha que ter um encontro com aquilo lá. E a partir do momento que ele começou a estudar aqueles fenômenos, ele chegou à conclusão de tudo isso que hoje nós temos nas obras básicas, né? Escreveu 5 livros, deixou uma revista com um monte de fascículos, né? E deixou toda essa obra que nós estamos até hoje estudando e que o Chico veio complementar, porque ele mesmo falou que a obra não era acabada. É lógico que não é acabado, né? Como nós estamos dizendo aqui, nós não podemos dizer que nós chegamos no último passo da telecomunicação. Como eu falei, daqui 50 anos isso aí tudo pode ser coisa arcaica. Do mesmo jeito que nós vamos falar, nossa, quem é mais velho aqui, que pegou a televisão, que a imagem caía, que você ficava lá tentando arrumar, tinha o vertical, horizontal, e ainda era preto e branco e tudo chuviscado, os mais jovens não vão acreditar. O que era, o saco que era assistir televisão. Quando a imagem, e punha bombril na antena, virava a antena para ver se pegava. Nós estávamos trabalhando com ondas eletromagnéticas.
Hoje você pega o 4D aí, que a gente acha um absurdo, mas imagina, daqui 50 anos isso aí não é nada. Provavelmente nós vamos estando vendo em todas as dimensões, né?